Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen. Sou auditor fiscal da Receita Federal, coach, professor e mentor para concursos. Hoje eu vou falar sobre como extrair o máximo de cada questão que você resolve e como não deixar essas questões mal resolvidas te assombrarem no futuro. Isso é muito importante, pois as questões são a mais pura manifestação de vontade das bancas examinadoras e é a nossa maior chance de entender o que se passa na cabeça dos examinadores, das bancas de concurso que vão aplicar as nossas provas. Então, primeiramente, é muito importante que você entenda que, no meu ponto de vista, existem 4 tipos diferentes de questões. A primeira questão é aquela que você acerta porque você tem amplo domínio do assunto. A segunda questão é aquela questão que você acerta meio na dúvida, sabe? Quando você não tem certeza, fica entre uma ou outra alternativa e acaba acertando. O terceiro tipo de questão é aquela questão que você erra também meio na dúvida. Você até tinha um conhecimento do assunto, mas chegou na hora, você errou. E o quarto tipo de questão é aquela questão que você erra porque você não tem ideia do que se trata. Você não faz ideia, você nem conhece, nunca ouviu falar. Por incrível que pareça, as questões do tipo 1 e do tipo 4, ou seja, a questão que você acerta porque você tem amplo domínio e a questão que você erra porque você não faz ideia do que se trata aquele assunto, são as questões que menos preocupam. Bom, é fácil entender porque que a questão que você acerta com amplo domínio não preocupa. Se você tem um amplo domínio, se você domina aquele assunto totalmente, é natural que você, além de acertar a questão naquele dia, que você acerte aquela questão no futuro. E a questão que você errou, porque você não faz ideia do que trata o assunto, ela também não preocupa muito, porque você tem uma tendência, de tomar um susto tão grande na hora que você erra a questão, que você tende a ir atrás daquele conhecimento. Então você fala assim, caramba, nossa, nunca ouvi falar isso aqui, deixa eu ir atrás dessa informação. Aí você acaba revisando, você acaba buscando a informação, você acaba sanando a sua dúvida relacionada àquela questão. Agora, os outros 2 tipos de questão, a questão que você acerta na dúvida e a que você erra na dúvida, são as questões mais perigosas, principalmente aquela questão que você acerta na dúvida, e eu vou te explicar exatamente o porquê disso. Estamos num momento em que as redes sociais têm uma influência muito grande na nossa vida, e a gente é constantemente bombardeado de informações de concurseiros ou concursados até, falando da importância de se resolver uma quantidade absurda de questões. Então é muito comum você ver postagens por aí de pessoas falando que todo concurseiro que se preza, ele tem que resolver no mínimo, sei lá quantas 1000 questões por semana, ou não sei quantas 1000 questões por mês, ou não sei quantas centenas de questões por dia. E aí o concurseiro que está começando os estudos, ele começa a ouvir aquela enxurrada de informações e começa a se sentir mal pelo fato de não conseguir resolver questões em um número tão grande. Então, nessa ânsia quase que incontrolável de responder o máximo de questões possível, você muitas vezes acaba atropelando algumas informações. Então, quando você se depara com uma questão que você erra meio na dúvida, tipo assim, você leu a questão, você estava em dúvida entre 2 alternativas, aí você acaba optando por uma que é a errada. Só que aí você pensa assim, era aquela que eu achava então. Então, na verdade, acho que eu sabia aquela questão, e aí você acaba não dando muito valor para ela, você acaba indo adiante. E, pior ainda, é aquela questão que você acerta também meio na dúvida, principalmente quando ela se trata de uma questão que é para você apontar a alternativa incorreta. Aí você aponta a incorreta e você acerta. Só que às vezes ela está errada por um motivo diferente daquele que você achava. Isso é muito importante. Todas as questões que você resolve, elas são riquíssimas em informações sobre o pensamento da banca a respeito de um ou mais assuntos. Tem questões que são ainda mais ricas, Tem questões com 5 alternativas em que cada uma das alternativas trata de um assunto diferente, de uma aula diferente daquela disciplina. Então é muito importante que você, sempre que for resolver uma questão, que você consiga exaurir todas as informações presentes naquela questão de concurso. E quando você acerta uma questão meio na dúvida, ou quando você erra uma na dúvida também, achando que era uma e era outra, e você acaba se convencendo de que na verdade você sabia o porquê de ela estar errada ou certa, Você fala assim, na verdade era aquela alternativa mesmo, Então realmente era o que eu achava, aí você passa para a próxima questão. Então você acaba deixando muita informação valiosa para trás, que muito provavelmente vai te assombrar no futuro. Isso é muito importante de você entender, tá? Quando você faz uma questão e você, mesmo que você acerte, se você não exaure aquelas informações,
quando você acerta uma questão, você tem que saber se você acertou ela pelo motivo que você achou que era. Se não for, certamente aquela questão vai aparecer de uma maneira ligeiramente diferente para você responder, e aí você vai errar essa questão porque ela vai te induzir ao erro. E aí você vai olhar para trás e pensar, caramba, eu achei que eu sabia esse assunto, mas na verdade não sabia. E você vai pular essa questão, você vai passar por ela com muita agilidade, por pura vontade de responder um elevado número de questões. Então tome muito cuidado, principalmente com as questões nas quais você está inseguro. Às vezes você até acha que sabe, né, um pouco. Essas são as questões mais perigosas. Elas tendem a levar você a ignorar os comentários e a partir para a próxima questão e deixar informações pendentes. Isso é algo que pode e muito provavelmente vai te assombrar no futuro, e Deus o livre, né, disso acontecer no dia da sua prova, no dia que o negócio é para valer. Beleza? Então valorize as questões. Sempre que você fizer uma questão, tire todas as informações necessárias daquela questão. Não precisa toda hora fazer uma revisão de meia hora a cada questão que você responde, não é isso, mas é importante você ter uma convicção, ter uma razoável certeza, né, de que você exauriu tudo que você precisa saber de informação antes de partir para a próxima, senão aquilo vai te assombrar no futuro, eu falo por experiência própria. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, espero que esse vídeo tenha te contribuído, né, para você entender a importância e os diferentes tipos de questões que você vai enfrentar na sua preparação. Então, se você curtiu esse vídeo, peço que você aperte no botão curtir e se inscreva no meu canal para me ajudar a continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.